1968 é conhecido como o ano que não terminou. E quando você olha uma lista do que aconteceu, parece que não terminou mesmo. Em janeiro daquele ano, a ofensiva do Tet mata mais de 4 mil soldados americanos no Vietnã. 2 meses depois, em março, o presidente Lyndon Johnson desiste de disputar a reeleição, pressionado pelos protestos contra a guerra. Após uma série de vitórias do movimento pelos direitos civis, Martin Luther King é morto em abril no Tennessee. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. E a reação a essa morte é violenta. Protestos tomam mais de 100 cidades americanas, 43 pessoas morrem e 20 mil são presas. Em junho, o senador Robert Kennedy, pré-candidato democrata à presidência e irmão do presidente John Kennedy, também é morto a tiros na Califórnia. Protestos violentos na Convenção Democrata em agosto daquele ano deixam 668 presos em Chicago, após uma batalha campal entre manifestantes anti-guerra e a polícia. Todo esse caos marcou o fim de uma era importante da história americana. A era do Estado de Bem-Estar Social, criada a partir do New Deal do Franklin Roosevelt e dominada pelo Partido Democrata, chegava ao fim. Cansados da guerra, do aumento do custo de vida e da violência política, os americanos escolheriam outro caminho em 68, após terem votado pelos democratas em 7 das últimas 9 eleições. A chamada maioria silenciosa colocaria na Casa Branca um cara chamado Richard Milhous Nixon. Eu sou o Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, vamos contar a história dos principais presidentes da história do país e o que eles ensinam sobre os Estados Unidos atuais e a democracia de hoje. Neste capítulo, vamos falar sobre o governo de Richard Nixon e o início da hegemonia republicana nos Estados Unidos, que duraria mais ou menos de 1968 a 1993. A palavra de ordem agora era menos Estado e mais iniciativa privada. Com isso, a nossa série de podcasts entra numa nova fase. Nos 2 primeiros capítulos, a gente falou sobre o nascimento dos Estados Unidos como nação. Já nos 2 últimos, a gente falou do domínio dos democratas no pós-guerra. Agora, vamos falar das principais lideranças desse novo Partido Republicano e como elas vão liderar a política americana até o fim da Guerra Fria. It's dawn and Alpha Troop 19 is commuting to war. 21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border. Como vocês viram no começo desse episódio, o ano de 68 foi traumático pra caramba na história americana. Protestos violentos, mortes e cada vez mais pessoas protestando contra a guerra no Vietnã. O Lyndon Johnson, que foi o presidente com a maior vitória da história americana no voto popular, saiu do poder enxotado. Mas a guerra não era a única razão para isso. O aumento dos gastos com programas sociais no governo Johnson, com a guerra no Vietnã e a corrida espacial fazem o déficit fiscal americano explodir no fim dos anos 60. O professor Sidney Munhoz, especialista em Guerra Fria e professor da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade Federal de Santa Catarina, diz que os custos da guerra tiveram um impacto muito significativo no orçamento americano. E o grande problema de enfiar os Estados Unidos de vez no conflito do Vietnã é o seguinte, é que cada vez mais os Estados Unidos começam a gastar muito. Quando você pega ali por volta de 67, 68, é na faixa de 25 bilhões de dólares da época, tá? Por ano, que estão sendo gastos lá no Vietnã. Ou seja, o governo estava devendo na praça. Como a economia ainda estava crescendo, a proporção da dívida pública em relação ao PIB caiu, na verdade, de 39% para 36%. Mas mesmo assim a situação era preocupante. A insatisfação cresceu quando a inflação começou a aumentar. Ela saiu de 1,4% em 60 para 4,7% em 68. Era a alta de preços mais alta dos Estados Unidos desde a Guerra da Coreia. Quando o Nixon assume, um dos seus primeiros desafios é consertar esse desarranjo econômico. Grande parte dos gastos do governo estavam ligados à Guerra do Vietnã. Em 64, o primeiro ano do conflito que os Estados Unidos colocaram tropas no país, eles gastaram, em números atualizados, o equivalente a 53,4 bilhões de dólares. Em 68,
No auge do conflito, esse gasto seria, também em valores de hoje, de 83 bilhões de dólares. É grana pra burro. Então, quando o Nixon assume, ele precisa acabar com a guerra do Vietnã por 3 motivos. Um é a pressão da opinião pública. O segundo é esse impacto econômico. E o terceiro, que é pouco falado, mas é muito importante, é o impacto comercial que a guerra teve na relação dos Estados Unidos com os aliados. Os Estados Unidos reconstruíram a economia da Europa, e na Europa em especial a da Alemanha Ocidental se tornou uma grande economia, reconstruiu a economia do Japão. Ora, o Japão está a inundar áreas anteriormente compradora dos Estados Unidos, começa inundando principalmente com produtos da área de eletroeletrônica e da nascente informática, e depois começa a inundar com automóveis. Nos anos 70, eles já estão botando tudo isso dentro dos Estados Unidos e desbancando a indústria eletrônica e automotiva dos Estados Unidos. A Alemanha também começa a vender para áreas que anteriormente compravam dos Estados Unidos. E a Alemanha Ocidental começa a vender para a União Soviética e para a Europa Oriental. O problema do Nixon era que, 1, não dava para acabar com a guerra de qualquer jeito, e 2, não dava para consertar a economia americana da noite para o dia. No primeiro ano de governo, ele consegue um superávit fiscal, mas isso não é o suficiente para deter a crise. A inflação continua alta em 69 e em 70, muito porque a guerra do Vietnã ainda exigia muitos recursos do governo americano. Então, em 71, o Nixon opta por uma terapia de choque, literalmente de choque. Então ele se reuniu com seus principais assessores econômicos porque a inflação já começava a ameaçar a perspectiva de reeleição dele para o ano seguinte. Então Nixon faz uma aposta ousada, ele congela preços, congela salários, o que para um liberal na economia como ele era quase um sacrilégio, quase um pecado, e impõe tarifas às importações americanas. E na política monetária ele vai mais longe ainda e decreta o fim do acordo de Bretton Woods, que era um acordo que estabelecia uma correlação de valor entre o ouro e o dólar para o comércio mundial após o fim da Segunda Guerra. Em Bretton Woods, ficou acordado que esse comércio mundial usaria o dólar como moeda padrão. Cada país que poupasse em dólares podia depois trocar esses dólares por ouro que o governo americano tinha nos cofres em Fort Wood. E na época, os Estados Unidos tinham muito ouro, quase metade de todo o ouro do mundo. Só que isso tinha um problema. O comércio mundial explodiu depois da guerra. E como ele era feito em dólar, o volume de dinheiro americano em circulação acabou aumentando. Além disso, os Estados Unidos começaram a imprimir mais dinheiro para financiar a guerra do Vietnã e os programas sociais do governo Lyndon Johnson. Em 71, a quantidade de dólares em circulação no mundo tinha aumentado 10% na comparação com o fim da Segunda Guerra. Ao mesmo tempo, a quantidade de ouro que os Estados Unidos tinham guardado não tinha crescido, pelo contrário, estava diminuindo. Quando o Nixon assumiu, tinha 4 vezes mais dólares no mundo do que reservas em ouro. Em 66, os bancos centrais de fora dos Estados Unidos detinham 14 bilhões de dólares americanos, enquanto os Estados Unidos tinham apenas 13,2 bilhões em reserva de ouro. Tá me acompanhando? É mais ou menos como se o banco onde você tem conta e você resolvesse sacar uma grana, de uma hora para outra dissesse: agora para sacar R$1 que você depositou aqui, você tem que me dar R$1,10. Complicado, né? Os países europeus e o Japão começaram a ficar fulos da vida com essa história. Afinal, eles sentiam que estavam financiando o endividamento americano no momento em que a economia dos Estados Unidos estava indo para o vinagre. Alguns deles resolveram fazer o que todo mundo faz quando perde a confiança no sistema financeiro. Foram sacar o dinheiro do banco para guardar ele em casa. O presidente da França, o Charles de Gaulle, mandou um submarino para sacar o ouro que ele tinha guardado nos Estados Unidos. Os suíços, um tempo depois, fizeram o mesmo pedido: me dá meu ouro que eu te dou os dólares. E na sequência, foi a vez dos britânicos. O historiador da UNB, Virgílio Arraes, especialista em Estados Unidos, vai tentar explicar um pouco melhor isso para a gente. Mas quando Nixon ganha, não há mais como fugir disso, né? Não há mais como manter a paridade do dólar, né, com ouro, né? Então ele toma uma decisão que, de certa maneira, encerra Bretton Woods e provoca um alívio, pelo menos momentâneo, para os Estados Unidos, porque a desvalorização do dólar, né, vai fazer com que nos próximos semestres, né, eu vou me expressar assim, as exportações americanas ganhem uma certa consistência
enquanto, né, naturalmente, há uma redução das importações. Você sabe o que acontece se todo mundo sacar o dinheiro do banco ao mesmo tempo? O banco quebra. E para o banco não quebrar, a solução que o Nixon encontrou foi a seguinte: ninguém troca mais nada por ouro. O dólar agora é o novo ouro. Internamente, o plano foi um sucesso. A bolsa subiu, o Nixon foi bem avaliado e se fortaleceu politicamente. Enquanto isso, em paralelo, corriam as negociações para lidar com o maior problema dele no fronte externo, a Guerra do Vietnã. Quase todo mundo pensa que essa música do Springsteen é uma música patriótica, né? Born in the USA. Mas na verdade ela é uma crítica à Guerra do Vietnã. E no começo dos anos 70, resolver essa guerra era urgente. Para isso, o Nixon destacou um cara que seria, na minha opinião, o diplomata mais importante dos Estados Unidos no século XX, o Henry Kissinger. Respeitado e polêmico, o assessor de segurança nacional do presidente se tornou praticamente o czar de política externa americana numa época importantíssima da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, ele supervisionou os principais acordos diplomáticos da época, como a retirada do Vietnã, a retomada de relações com a China e a distensão com os soviéticos. Só que o Kissinger também teve atuações muito criticadas. Coube a ele também, por exemplo, o apoio ao golpe militar chileno em 73 e a desestabilização do Camboja no fim da Guerra do Vietnã. Esses dois movimentos levariam a duas das ditaduras mais violentas do século XX, a de Augusto Pinochet no Chile e a de Pol Pot no Camboja. Logo depois de assumir o cargo, ainda em 69, o Nixon convocou uma reunião com os principais assessores para discutir o que eles iam fazer sobre o Vietnã. Era urgente tirar os 500 mil soldados americanos de lá, mas de uma maneira que não prejudicasse a posição americana na Guerra Fria. O Nixon então decide pela vietinização do conflito, ou seja, deixar o combate aos Vietcongs na mão do exército do Vietnã do Sul. Então, o Nixon estabelece um cronograma de retirada gradual das tropas e encomenda ao Kissinger, que é o homem de confiança dele, as negociações secretas com o Vietnã do Norte. As retiradas começam ainda em 69. Em 70, mais de 170 mil soldados deixam o Vietnã e mais 70 mil voltam para casa em 71. O professor de geopolítica do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do programa de mestrado em Economia Política da PUC São Paulo, James Onig, vai falar um pouco para a gente desse jogo estratégico por trás da retirada do Vietnã. E é um compromisso republicano, praticamente, de gradualmente retirar os americanos de lá. Porém, a gente sabe que não foi de imediato. Mas esse compromisso eles tinham, que eles iam dar um jeito na questão vietnamita. Isso eles começaram a trabalhar. Tem um outro lado importante também, que é repactuar os Estados Unidos com suas alianças mais fortes. Ou seja, o nosso negócio é a Europa. Não é ficar só no Vietnã, nessas coisas mais distantes. A gente tem que olhar para os nossos parceiros da Europa. Essa trilha que a gente está ouvindo é de uma das cenas mais famosas do Apocalipse Now, filme dirigido pelo Francis Ford Coppola, que é um dos mais reconhecidos aí filmes de guerra da história. Talvez como nenhum outro, esse filme mostrou o impacto dos horrores da guerra na consciência americana. Na vida real, claro, isso aconteceu também. Uma série de descobertas da imprensa sobre a guerra jogaram a opinião pública ainda mais contra o governo no fim dos anos 60 e no começo dos anos 70. Em 69, num furo do jornalista Seymour Hersh, veio à luz o massacre de My Lai, onde militares americanos executaram de 300 a 500 civis vietnamitas, a maioria mulheres e crianças. A história foi publicada por uma rede de jornais regionais que compraram o freelancer do Hersh, que tinha sido rejeitado por vários veículos por uma questão de autocensura. O caso chocou os Estados Unidos. 2 anos depois, o New York Times publicou os chamados papéis do Pentágono, que revelaram ao público que o governo mentiu sobre a guerra ao Congresso e ao povo americano. Esse caso, vazado pelo Daniel Ellsberg, um analista da consultoria Rand, chegou até a publicação censurada por um pedido do governo Nixon à Justiça. A Suprema Corte, no entanto, decidiu a favor da liberdade de imprensa e a publicação foi liberada, agravando ainda mais o moral do governo perante a opinião pública. Em meio a essa piora da imagem da guerra perante a população, os bombardeios pesados contra o Vietnã continuaram. Além disso, o Laos e o Camboja também foram atacados pesadamente
por abrigar posições Vietcongs em seu território, como explica o professor Munhoz. Kissinger vai desenvolver uma estratégia. De um lado ele pensa vietnamização do conflito, que é o quê? É transferir o conflito para a região e os Estados Unidos sair. Só que, para conseguir isso, o que eles começam a fazer? Eles identificam que armamentos vêm do norte do Vietnã para o sul, pelo que foi chamado de trilha Ho Chi Minh, que vem margeando o Camboja e vai lá para o sul. O que eles começam a fazer? Eles começam a bombardear o Camboja e começam a desestabilizar um governo que, vamos dizer, ele poderia estar ali entre o centro e a centro-esquerda no Camboja. E começam a dar apoio para um outro grupo. E que grupo é esse? O Khmer Vermelho. Isso daí espalha a guerra. E aí fica muito difícil, porque espalha para o Camboja e para o Laos. Tá? Então nós temos, por isso que eu acho que o nome mais adequado para essa guerra é Guerra da Indochina. Tá? Não é uma guerra que envolve apenas o Vietnã. No Vietnã, a moral das tropas americanas que ainda serviam no país estava cada vez mais baixa. Muitos soldados bebiam, usavam drogas e se negavam a cumprir ordens dos comandantes. Em meio a esse cenário quase de fim de feira, as negociações entre o Kissinger e a liderança vietnamita avançaram em 72, bem a tempo do Nixon ganhar a eleição. E no comecinho de 73, um acordo seria assinado em Paris para selar a retirada americana do Vietnã. O Nixon anunciou esse acordo em rede nacional e isso marcou o fim dos combates e a saída dos últimos americanos da guerra. Vamos ouvir um trechinho do anúncio. Good evening. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Agora, apesar do fim do envolvimento da guerra ter sido uma baita vitória para o Nixon, as negociações do Vietnã também avançaram em parte por conta de uma reaproximação americana com a China e com a União Soviética. Lembra aquele rolo do dólar que eu comentei no começo do episódio? No fim dos anos 60, os Estados Unidos já não tinham a mesma hegemonia econômica do começo do pós-guerra. Em 1950, por exemplo, os americanos respondiam por 35% do PIB mundial. Em 69, esse número caiu para 27%. Em parte, isso aconteceu por conta da recuperação econômica do Japão e da Alemanha Ocidental. Insatisfeitos com os rumos da economia americana, esses países começaram a procurar mercados no leste, principalmente na Europa Central e Oriental, no caso da Alemanha, e na Ásia, no caso japonês. Os americanos então perceberam que, além de não poder despender tanto dinheiro na Guerra Fria como eles vinham fazendo, também precisavam de novos mercados. É aí que entra a detente e a normalização das relações com a China. Ora, no momento que os Estados Unidos pela primeira vez na história dos Estados Unidos, desde o final do século XIX, você começa a ter déficit orçamentário. O déficit orçamentário é decorrente dos gastos excessivos na Guerra do Vietnã e da perda de mercado para os seus aliados. Ora, setores empresariais começam a pressionar o governo a algum tipo de medida que mudasse isso. E é aí que, em grande medida, entra a distensão dos Estados Unidos com a União Soviética. Depois da crise dos mísseis em Cuba, que foi aquela tensão danada que a gente acompanhou no último episódio, americanos e soviéticos deram alguns sinais de que era necessário conversar. Como resultado disso, ao longo da década de 60, foram assinados alguns tratados importantes, sobretudo no campo das armas nucleares. Os testes atômicos foram banidos parcialmente em 63, e o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi assinado em 68. Sob o Nixon, no entanto, isso avança. Ele e o Kissinger negociam o Tratado Estratégico de Redução de Armas Nucleares com o líder soviético Leonid Brezhnev, aquele cara da sobrancelha bizarra. Se você não sabe quem é, procura na internet. É engraçado. De qualquer forma, os americanos queriam, com a detente, conseguir que os soviéticos apoiassem a resolução de outras questões da Guerra Fria, principalmente o Vietnã, além de, claro, gastar menos dinheiro com defesa.
A normalização avançou tanto que o Nixon chegou a fazer um discurso dentro do Kremlin, dizendo que esperava relações melhores com os soviéticos e que rivalidade não significava que eles deveriam ser inimigos. Я глубоко признателен за предоставленную вашим правительством возможность обратиться непосредственно к народу Советского Союза. Só que, apesar de ter muita conversa, na verdade ninguém confiava muito em ninguém. Por isso, o Nixon apostou simultaneamente numa aproximação com a China para conter os soviéticos. O professor Arraes vai explicar um pouco mais dessa dinâmica para a gente. Por conta do desgaste com a guerra do Vietnã, que Nixon procura uma alternativa, um outro caminho para sair-se menos desgastado, né, do confronto. E diante, então, da cisânia que havia já entre a China e a União Soviética, já nos anos 60, a Nixon, então, aposta em negociações separadas com os dois países, de maneira que mantivesse a tensão entre Moscou e Pequim, e de forma que Washington se tornasse, vamos dizer assim, um canal, uma opção, né, mesmo temporária, para essas duas grandes potências comunistas. Então, Nixon aposta primeiro na China, por conta do Vietnã, e logo depois com a União Soviética. Então, com a China, a promessa de investimentos e do reconhecimento, né, do país, de maneira que pudesse ter o assento, recuperar o assento no Conselho de Segurança, né, como membro permanente. Então já é um sacrifício de um aliado pequeno, mas simbólico, né? E com a União Soviética, no sentido de aliviar as tensões militares e também financeiras, né, uma vez que os acordos sucessivos, né, em tese, seriam também para reduzir, nos dois lados, os altíssimos gastos, né, na corrida não só armamentista, mas nuclear. Sim. Né? Então ele consegue ter êxito, né, nessas duas frentes. Para quem é fã de cinema como eu, a normalização das relações entre a China e os Estados Unidos, assim como toda essa época que a gente está narrando aqui no podcast, é mostrada no filme Forrest Gump, de 1994, com o Tom Hanks. Nessa cena que a gente vai ouvir um trechinho, o Forrest, que é o Tom Hanks, começa a jogar ping-pong, acaba na seleção americana de tênis de mesa e acaba indo para a China durante as negociações de normalização das relações com os Estados Unidos. Never, ever take your eye off the ball. For some reason, ping pong came very natural to me. See. O tênis de mesa, que é o nome correto do esporte, foi um dos alicerces dessa retomada das relações entre chineses e americanos. A União Soviética e a China não se dava bem desde 56, quando os chineses discordaram dos russos sobre a doutrina comunista após a morte de Stalin. Resumidamente, o Mao Tse-tung achava que essas reformas e denúncias dos crimes do Marechal feitas pelo Khrushchev eram uma traição ao movimento. Mas, como diria o próprio Kissinger, nunca conheci um chinês que não desconfiasse de um russo e nunca conheci um russo que não desconfiasse de um chinês. Os dois países, por serem potências na Ásia, dividem uma longa fronteira e sempre foram rivais naturais. Os americanos, sabendo disso e de olho no mercado interno chinês, resolvem se aproximar. O Munhoz vai mostrar pra gente como isso funcionou. E os Estados Unidos, por intermédio do Kissinger, vão começar a... primeiro, o Kissinger vai numa viagem secreta à China, faz umas tratativas, né? E aí, no ano seguinte, vai o Nixon à China, e os acordos firmados, eles entram, tanto é firmado um acordo de cooperação econômica, e a China recebe, inclusive, o status de nação preferencial, com redução de impostos, etc. e tal. Por intermédio disso, os Estados Unidos vão
vender produtos para a China e vão transferir tecnologia. Né? Então, em grande medida, todo esse boom da China hoje, ele começa lá nesses diálogos lá no início dos anos 70. As negociações, que tinham começado mais uma vez secretas entre o Kissinger e o premier Zhou Enlai, evoluem para uma visita oficial do Nixon à China em 72. Ali, ele troca um cumprimento histórico com ninguém menos que o general Mao Tse-tung, faz um tour pela Cidade Proibida e uma série de acordos. Agora a gente vai ouvir um trechinho de um dos discursos do Nixon em Pequim. You get a little rest today? I need 1 hour. 1 hour, me too. I had a wonderful day. Better than Han Chao. Com essa série de sucessos, o Nixon caminha para uma reeleição tranquila. A vitória contra o George McGovern é uma lavada. Ele tem 60% dos votos, o que é um recorde para o Partido Republicano, e 520 votos no colégio eleitoral, de 538. Ele ganhou em todos os estados, menos Massachusetts e Washington, D.C. Só que esse gosto do Nixon pelo secreto e uma certa arrogância trazida por tanto poder teriam um custo um pouco caro para ele. No segundo mandato do Nixon, quase tudo deu errado. Para começar esse inferno astral do presidente, os planos econômicos dele sofreram um revés de proporções inimagináveis em 1973. Em outubro daquele ano, os israelenses comemoravam o feriado do Yom Kippur, o Ano Novo Judaico, quando forças árabes lideradas pela Síria e o Egito invadiram a Península do Sinai e as colinas do Golã. Esse ataque era uma retaliação à Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel anexou esses territórios, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Por 3 dias, as forças árabes avançaram, mas o contra-ataque israelense foi bem sucedido, depois que os Estados Unidos ampliaram seu envio de armas para conter o apoio dado pelos soviéticos aos árabes. Por causa disso, os países árabes, enfurecidos com uma possível nova vitória israelense, começaram a pressionar o Ocidente. Nessa pressão, a principal ferramenta foi o petróleo. Só que, na verdade, o descontentamento dos países produtores com os Estados Unidos já vinha de algum tempo. A partir do fim dos anos 60, a produção doméstica de petróleo dos Estados Unidos começou a cair. Até então, importar petróleo do Oriente Médio era caro e logisticamente complexo, já que o combustível tinha que atravessar praticamente metade do planeta. Os clientes preferenciais dos americanos naquela época eram o México e a Venezuela, e havia uma cota que foi estabelecida no governo Eisenhower que limitava a compra de países da Ásia e do Oriente Médio. Em 1960, os Estados Unidos produziam 33% do petróleo mundial. 10 anos depois, essa fatia cairia para 16%. Isso ocorreu por 2 razões. Primeiro porque o consumo aumentou e depois porque os americanos preferiam extrair o próprio petróleo a comprar de fora. Só que isso acabou meio que esgotando as reservas deles de petróleo. Por isso, quando o Nixon assume, a produção de petróleo americana está em queda e a demanda está em alta. A solução foi liberar a importação do Oriente Médio. Entre 70 e 73, as importações de petróleo bruto dos Estados Unidos quase dobraram, chegando a 6,2 milhões de barris por dia. Só que quem vendia o petróleo não estava nada satisfeito. Lembra daquele rolo do ouro com o dólar? Com a desvalorização da moeda americana, o petróleo acabou ficando barato demais, e isso irritou os países produtores que passaram a barganhar por reajustes. Em 71, eles conseguiram um acordo para cobrar mais pelo petróleo. Só que o excesso global de oferta mantinha os preços muito baixos, a um valor de cerca de $3 o barril. Com a guerra do Yom Kippur, veio a gota d'água. Antes da guerra, o presidente do Egito, o Anwar Sadat, que tinha substituído o Gamal Abdel Nasser, queria melhorar as relações entre Estados Unidos e Egito, que na época era um aliado da União Soviética. O Sadat era um muçulmano devoto, e os Estados Unidos viam isso com bons olhos porque era uma maneira de enfraquecer o movimento criado pelo Nasser, que era nacionalista e secular. Quando o Egito invadiu Israel, Sadat esperava que os americanos negociassem um cessar-fogo no qual o Egito recuperasse a Península do Sinai, só que isso não aconteceu. Para piorar, o rei Faisal da Arábia Saudita, líder das monarquias religiosas da Península Arábica, prometeu ao Sadat que ia usar o petróleo como meio de pressionar o Ocidente.
Nixon e Kissinger não levaram a sério essas ameaças dos árabes. Quando os Estados Unidos mandaram 2 bilhões de dólares em armas para Israel, os sauditas resolveram agir. A OPEP cortou 5% da produção do petróleo vendido aos Estados Unidos e outros países em represália ao apoio dado a Israel. O preço subiu de 3 para 5 dólares. Pouco depois, esse corte se transformaria num embargo da venda do petróleo aos americanos, que duraria por 5 meses. Depois disso, o preço do petróleo tinha subido para quase 12 dólares. No auge da crise, o Nixon teve que fazer um pronunciamento para explicar o que ia acontecer com os americanos, tanto com o preço do combustível quanto na escassez dele. America's energy demands have grown so rapidly that they now outstrip our energy supplies. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. O choque do petróleo teve consequências profundas. A inflação aumentou nos Estados Unidos e em outros países por causa do aumento do preço e da diminuição da oferta de combustível. A indústria automotiva, acostumada a produzir carros grandes e com uma taxa de consumo alta de gasolina, foi penalizada, e carros japoneses mais econômicos inundaram o mercado americano nos anos seguintes. Por fim, o choque arruinou o plano de estabilização econômica do Nixon e afetou até mesmo o Brasil, como vai explicar o professor Munhoz. Isso vai mudar drasticamente o cenário político e econômico global. Por quê? Porque até aquele momento nós tínhamos uma grande liquidez de dólares a circular no mercado internacional e então nós temos taxas de juros internacionais baratas, etc. e tal. Ora, quando a crise explode, há uma redução da produção, o preço do petróleo dispara, etc. e tal, todo mundo vai buscar esses ativos para fazer frente à elevação dos preços de petróleo. E isso vai ter um impacto enorme na economia global, né? Por exemplo, países como o Brasil, que haviam, durante o período ditatorial, o Brasil financiou em grande medida o seu desenvolvimento, captando recursos no mercado internacional a juros bastante baixos. Só que são juros que são periodicamente renegociados. Com essa crise, o que aconteceu? O país entra num endividamento exponencial e o que vai ter um impacto enorme na inflação brasileira lá na frente. Como se os problemas do Nixon não fossem poucos, ainda durante a campanha à reeleição estouraria o escândalo que o levaria à renúncia, o famoso escândalo de Watergate. Para quem não conhece a história, o escândalo basicamente consiste na invasão da sede do Comitê Democrata em Washington. 5 pessoas foram presas, só que mais tarde descobriu-se que tinha dinheiro da campanha do Nixon bancando essa invasão. Mais tarde, em outubro de 72, os repórteres do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, citando arquivos do FBI e do Departamento de Justiça, descobrem que a invasão foi parte de uma ampla campanha de espionagem e sabotagem. Essa campanha, ia se descobrir depois, foi organizada por assessores do Nixon com autorização do presidente. O escândalo não afeta a reeleição, ele acaba ganhando de lavada do mesmo jeito. Mas no ano seguinte, o Senado começa a investigar o caso e a crise vai se agravando. Os ladrões presos na invasão acabam implicando assessores do Nixon na trama. Em abril, descobre-se que 2 assessores próximos do presidente agiram para cobertar o caso. Em maio, o FBI destaca um procurador especial para o caso. Um pouquinho depois, em julho, testemunhas do caso relatam que tem gravações implicando o Nixon. A situação do presidente vai se complicando cada vez mais. Em outubro de 73, ele tenta se salvar demitindo os procuradores do Departamento de Justiça que estavam investigando o caso, numa tentativa de impedir que essas fitas venham a público. Numa situação cada vez mais desesperada, o Nixon dá uma entrevista tentando convencer as pessoas que é inocente. Ele dá uma declaração que acabou ficando famosa, dizendo que não é um vigarista. That I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. As fitas acabam vindo a público no ano seguinte, em 1974, depois que a Suprema Corte ordena sua entrega à Justiça. Elas provam que o presidente sabia do esquema. Sem apoio político dentro do próprio partido, ele renuncia em 8 de agosto para evitar o impeachment. Foi uma coisa assim inesperada do ponto de vista da moral, né? Um presidente metido em espionar, né? Partido adversário e
E como se apontava na época, ele era o grande favorito, né? Ele não precisaria chegar a esse ponto, mas o poder, às vezes, né, ocasiona esse tipo de arrogância, enfim, né? Não seria nem impetuosidade, né? Mas, enfim, de orgulho, de arrogância, de menosprezo pelos adversários. O escândalo põe fim à sua carreira e, de certa forma, apaga as conquistas do Nixon, sobretudo na política externa. O sucessor dele, Gerald Ford, acaba numa medida controvertida perdoando o presidente pelos seus crimes. Então há uma pressão e consequentemente, um acordo para que ele renunciasse, mas que ele não viesse a cumprir pena, como havia sido feito com Spiro Agnew, né? Até porque a elite americana chega à conclusão de que, na corrida da Guerra Fria, depois do desgaste do Vietnã, ter um presidente que não só renunciaria, mas como poderia ir para a prisão, seria dar um presente, digamos, à União Soviética. Até o Watergate, o Nixon era um presidente bastante popular e bem-sucedido, sobretudo na política externa. A renúncia, no entanto, de certa forma mancha a herança e o legado da gestão para a democracia americana. Para o professor James Onig, o escândalo dá início a um sentimento de apatia política que começa a germinar na sociedade americana. Para o professor James, apesar do Watergate, o Nixon deixa um legado de grande negociador diplomático. O Nixon é o grande negociador. O Nixon é o grande... É o gamble. É o cara que sabia jogar. E o único entre eles, né? O Nixon é muito hábil, apesar de ter sido derrubado, muito hábil. Ele não trouxe o Gerald Ford para vice à toa, sabe? Ele consegue organizar. O Kissinger, não precisa nem falar, né? Como ele foi importante para as aspirações americanas, porque eu tenho, como professor e como cidadão, a ideia de que essa crise americana que eles vivem hoje, essa crise de identidade, digamos assim, Luiz, ela já devia ter acontecido antes. E só não aconteceu porque esses presidentes e outras figuras importantes sempre tentaram trazer para o tecido social americano algum resgate de uma pátria construída em cima do trabalho. Já para o professor Arraes, a renúncia e o escândalo mostram como a democracia americana consegue absorver esses prejuízos e se manter estável, apesar de todas as suas imperfeições. O primeiro balanço é de que a democracia americana resiste a nomes e a partidos. Então, o sistema soube acomodar, né, a tantos deslizes graves, né, dos republicanos e também, digamos, os ímpetos dos democratas, né, com vistas a um arraso maior, né? Houve um equilíbrio em face da Guerra Fria e do impacto que teria nos aliados. Então, a democracia americana resistiu, digamos, ao desrespeito, né, do grupo de Nixon, como meio século antes havia também aguentado, né, as manobras ilegais do grupo do Harding, né? E se me permite a provocação, 50 anos depois resistiria ao ataque ao Capitólio, né? Também resistiria, né, a essa tentativa de sedição lá em Washington, agora é recente, né? Então isso mostra, digamos, a fortaleza, né, da democracia americana, apesar de todas as imperfeições. Mas outros países eu não sei se resistiriam nessa extensão, né? Ao mesmo tempo, ele é o prenúncio, né? O legado dele na política externa é a de dividir e conquistar, né? Então, negociações separadas com a China e Moscou, de maneira que se desmobilizasse uma coligação comunista novamente, né, que havia já essa divisão entre Pequim e Moscou, e é o prenúncio daquilo que seria chamado, 15 anos depois, da democracia neoliberal, que seria vitoriosa, né, na Guerra Fria. A renúncia do Nixon abriria caminho para o retorno dos democratas à Casa Branca, com o Jimmy Carter. Mas esse retorno é breve,
Em 1980, os republicanos vencem a eleição com seu líder mais simbólico desde Lincoln, Ronald Reagan. Mas isso é um assunto para o próximo episódio. O podcast Uma História Americana é uma realização da Editoria Internacional do Estadão. Contou com a apresentação, roteiro e reportagens minhas, Luiz Hatz, produção de Gustavo Lopes, sonorização e montagem de Moacir Biasi. Você ouve esse podcast em todas as plataformas de streaming e no canal do Estadão no YouTube. Os episódios novos são publicados sempre às terças-feiras, às 6 da tarde.